Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o convite que Deus nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou e onde nos oferece de graça o alimento que sacia a nossa fome de vida. O texto do Evangelho, que foi proclamado como palavra da salvação, situa-nos no âmbito de uma refeição. A refeição é para os judeus o momento do encontro, da fraternidade, em que os convidados estabelecem entre si laços de familiaridade e de comunhão. A história da multiplicação dos pães, portanto, apresenta todas as características de uma lição destinada a demonstrar como é que deve viver quem quer seguir Jesus Cristo. O primeiro momento desse processo da lição, destinado a formar os membros das comunidades cristãs, tem a ver com a constatação da fome do mundo e com a responsabilização das comunidades cristãs nesse problema. Quando os discípulos lhe pedem que mande a multidão embora, para que ela encontre a comida, assim, lavando as mãos, faça a situação de necessidade em que a multidão está, Jesus pede-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Ensina-lhes dessa forma que têm uma responsabilidade diante desse desafio que o mundo dos pobres todos os dias grita. Assim, nunca um discípulo de Jesus poderá dizer que não tem nada a ver com a fome, com a miséria, com as necessidades dos mais necessitados. Qualquer irmão necessitado de pão, de alegria, de apoio, de esperança, é da responsabilidade dos discípulos de Jesus. No segundo momento deste processo de lição, Jesus ensina como dar resposta a este desafio. Começa por pedir aos discípulos que façam a listagem dos bens disponíveis. Depois, toma os 5 pães e os 2 peixes, recita a bênção e manda repartir por todos os presentes. E todos comeram até ficaram satisfeitos. A lição é clara. Diante do apelo dos pobres, a comunidade cristã deve aprender a partilhar. 5 pães e 2 peixes significam totalidade. É na partilha da totalidade do que se tem que se corresponde à carência dos irmãos. É uma totalidade fracionada e diversificada, mas que, posta ao serviço dos irmãos e das irmãs, sacia a fome do mundo. A comunidade do reino é, portanto, não só uma comunidade que se sente responsável pela fome dos irmãos e das irmãs, mas também uma comunidade de coração aberto, disposta a repartir tudo o que tem. É uma comunidade que venceu a escravidão do egoísmo para fazer a experiência da partilha que sacia e que torna todos os homens irmãos e irmãs. No terceiro momento deste processo de lição, Jesus dá razão para a partilha. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção.
A bênção é uma fórmula de ação de graças, na qual se agradece a Deus pelos seus dons. Isso significa, em concreto, reconhecer que algo que se possui é um dom recebido de Deus. Portanto, pronunciar a bênção é reconhecer que determinado dom veio de Deus e que pertence a todos os filhos e filhas de Deus. Aquele que recebeu esse dom não é o seu dono, mas é apenas um administrador a quem Deus confiou determinado dom para que o pusesse ao serviço dos irmãos, com a mesma gratuidade com que o recebeu. À comunidade do reino é proposto que aprenda a considerar os bens postos à sua disposição como dons de Deus Pai, colocando-os livremente ao serviço de todos. Queridos irmãos e queridas irmãs, o texto convida-nos a refletir sobre a preocupação de Deus em oferecer a todos os homens e mulheres a vida em abundância. Ele convida a todos os homens para a festa, para a refeição no reino. Aos desclassificados que vivem à margem da vida e da história, aos que têm fome de amor e de justiça, aos que vivem atolados no desespero, aos que têm permanentemente os olhos molhados por lágrimas de tristeza, aos que o mundo condena e marginaliza, aos que não têm pão na mesa nem paz no coração, Deus diz: quero oferecer-te essa plenitude de vida que os homens teus irmãos te negam. Tu também estás convidado para a mesa do reino. A nossa responsabilidade de seguidores e de seguidoras de Jesus compromete-nos com a fome do mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo fato de muitas pessoas passarem a fome. Nenhum cristão pode lavar as mãos quando se gastam em armas recursos que deviam estar ao serviço da saúde, da educação, da habitação, da construção de redes de saneamento básico. Nenhum cristão pode dormir tranquilo quando tantos homens e mulheres, depois de uma vida de trabalho, recebem salários miseráveis que mal dão para pagar os medicamentos, os alimentos, enquanto se gastam quantias em obras de fachada que só servem para satisfazer o ego dos donos deste mundo. É preciso criar a consciência de que os bens criados por Deus pertencem a todos os homens e não só a um grupo restrito de privilegiados. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os povos, de modo que os bens criados devem chegar às mãos de todos, sejam quais forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa desses bens temporais não deve considerar as coisas exteriores que possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também os outros e as outras. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e para suas famílias. Os bens que Deus colocou à disposição dos seus filhos e filhas
pertencem a todos os homens e devem ser postos ao serviço de todos. É preciso quebrar a lógica egoísta do lucro e substituí-la pela lógica do bem, da partilha e do amor. A narração que hoje nos é proposta tem um inegável contexto eucarístico. As palavras: ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção, partiu os pães e deu-os aos discípulos, levam-nos à fórmula que usamos sempre que celebramos a Eucaristia. Na verdade, sentar-se à mesa com Jesus e receber o pão que Ele oferece é comprometer-se com a dinâmica do reino e é assumir a lógica da partilha, do amor, do serviço. Celebrar a Eucaristia obriga-nos a lutar contra as injustiças, os sistemas de exploração. Quando nós celebramos a Eucaristia e nos comprometemos com uma lógica de partilha de dom, estamos a tornar Jesus presente no meio e a fazer com que o reino seja uma realidade viva na história dos homens e das mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.